Olá, meu amigo, minha amiga, José aqui outra vez, graças a Deus, para mais este encontro. E eu estou fazendo esse questionamento. Por que eles têm tanto medo da PF? E é verdade porque é o seguinte, nós sabemos quem é a figura do Collor. Primeiramente, houve aquela reunião onde foi o Caiado, onde foi o Zema, onde foi o Tarcísio, o Ibanez mandou a sua vice, Cláudio Castro, todos envolvidos pela questão da segurança pública, fazendo um consórcio, negando a participação do governo nesse processo, que tem sido de utilidade pública, e tudo isso está acontecendo. Agora, a grande verdade é que tão logo isso começou a se movimentar, e eu quero já fazer aqui um comentário dizendo o seguinte ao pessoal do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, que foi feita uma pesquisa e a maioria da população achou a operação maravilhosa, mas a Quest não perguntou o que a população achou de ter que recolher cerca de 60 corpos que a polícia do Rio de Janeiro deixou atirada no mato. Porque eu quero saber por que a Quest não perguntou se a Polícia Federal não deve investigar o crime organizado, inclusive políticos envolvidos dentro desse processo, porque esta PEC, ou a PEC a anticorrupção, ela vai ao encontro desse nicho, onde o envolvimento de políticos, seja prefeito, vereador, governador, deputado estadual, deputado federal, senador e até, quem sabe, presidente, como foi o caso do anterior, envolvido com crime organizado. Está mais do que provado o envolvimento do Tarcísio com o crime organizado em São Paulo, que é o PCC. E está mais do que provado que o Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, esta operação, que tinha uma autorização judicial para uma finalidade, ela foi completamente desviada. E, neste contexto, eles fizeram o quê? O que você já sabe, mais de 121 corpos que foram simplesmente aniquilados. Mas eu quero pedir para você, antes de dar continuidade ao nosso tema, que você já deu certinho, que você deixe um comentário e que você principalmente compartilhe. Mas, de preferência, assista o conteúdo até o final, porque é muito importante. Não tenha pressa de sair do canal, não tenha pressa de sair daqui, porque a verdade é que juntos é que nós fazemos a diferença. Bom, minha gente, inclusive já saiu uma notícia aí de que um dos corpos decapitados, a pessoa não tinha nenhuma ficha criminal que a desabonasse. Independente de se tivesse ficha criminal, aliás, ele foi cravejado de bala e depois decapitado. Esta é a real situação. E quem fez isso? Por isso, o Alexandre de Moraes pediu ao Castro todas as câmeras, todos os dados, a questão do IML, dos corpos, né, da perícia desses corpos, para ver o que vai acontecer. E eles estão apavorados. Mas o que mais chama atenção, e aí eu quero pedir a você que se ligue nessa, por que será que o Derrite, que estava lá como secretário, como sendo o cara que, segundo informações, foi exonerado ou foi afastado da polícia do Rio de Janeiro por causa da sua atuação virulenta. Simples assim. Então, é uma pessoa desprezível. Mas por que de repente, o Tarcísio imbui o Derrite de ir para Brasília, assumir o cargo dele de deputado, e o próprio Mota o elege, assim, da noite para o dia, como relator de uma proposta esdrúxula e inconstitucional? Porque todos estão apavorados. Todos estão literalmente apavorados, porque a PEC da segurança pública, ou a PEC anticorrupção, feita pelo governo federal, ela vai ao encontro de todas essas ramificações, e é isso que a população precisa entender. Portanto, essas comemorações, o Castro primeiro criticou a DPF, depois elogiou, voltou a criticar de novo, já está indo para a quinta versão
da proposta do DERIT, e isto tudo, já vou antecipar para vocês o que vai acontecer. Se passar na Câmara, pode ser barrado no Senado, mas, de novo, o mesmo processo. Imaginemos que passe no Senado, o Lula veta. Imaginemos que derrubem o veto do Lula. Sabe onde é que vai parar? No STF. Simples assim. E o STF vai fazer o quê? Vai julgar isto inconstitucional. Porque a Polícia Federal, ela atua nos estados, ela atua no país, ela atua internacionalmente. Então, não tem como querer tirar. Agora, você imagina essa questão de ter que pedir autorização para o governador para fazer, para a PF pedir uma autorização para o governador para fazer uma investigação. Governador, nós vamos investigar. Governador, nós vamos investigar os seus secretários. O senhor autoriza, senhor governador, a gente fazer isso? Isso é um absurdo. Isso é delinquente, isso é criminoso. Então, o maior medo deles é que isso vai começar, essa ramificação, chegar naqueles que são seus financiadores e, quiçá, chegar neles mesmos pelos seus envolvimentos. De São Paulo nós já sabemos, do Rio nós já sabemos, e de outros tantos nós já sabemos. Mas a grande verdade é que eu trouxe aqui uma análise de uma entrevista cedida ao William Vac, que é muito interessante, e vamos prestar atenção no que diz este cidadão sobre essa questão da PEC e sobre os governos, mas assiste aí e depois eu faço meu comentário. Vamos lá. O circo político e forças políticas antagônicas buscando a qualquer custo a primazia na condução do debate público. Mas nós temos a instância do que realmente esse tipo de tratativa legislativa oferece de prático e concreto no combate ao crime organizado, e eu vou pedir que você nos ofereça a sua visão disso nesse âmbito. O que está sendo discutido serve para quê? Para pouca coisa. Vamos ser bem claro. A questão de tirar a atribuição da Polícia Federal não poder intervir por conta própria, ter que pedir para os estados e tudo mais, isso daí é uma bobagem tão grande que não dá nem para falar. Primeiro porque a Constituição diz que a Polícia Federal trabalha com crime interestadual, né? Internacional. E o tráfico, as duas grandes organizações, PCC, o Comando Vermelho e as outras também, não atuam só num pedacinho, só num estado. Eles atuam geral. E segundo porque tem um problema grave aí, que é o seguinte: a corrupção que mantém o crime organizado. Eu escrevi, olha, acho que em 96, 97, o meu doutorado, que era sobre crime organizado, eu escrevi, ninguém contestou que não existe organização criminosa que não tem um tipo de vínculo com o Estado, um link qualquer. Quando eu falo Estado, pode ser o Estado mesmo, a União, não interessa. Normalmente das forças de repressão. Certo? Então, se você deixar na mão daqueles que estão mais próximos a essas organizações que chamam de facção, que eu acho bobagem, porque em São Paulo não é facção, o PCC não é uma parte, é o todo, né? Então, o que acontece é o seguinte: se deixar a decisão muito próxima ali, vai ser difícil, certo? O maior golpe que as organizações criminosas tiveram foi essa ação da Polícia Federal aqui em São Paulo, em cima dos postos de gasolina, do dinheiro e tudo mais. Aquilo foi o maior baque que o PCC teve em bastante tempo, certo? Pode não ter prendido todo mundo e tudo mais, mas foi um grande baque. Se tivesse pedido permissão, isso daí acaba vazando. Se vaza, todo mundo vaza também, né? O dinheiro vaza, tudo sai, tudo vai embora. Então, você tem que manter o nível federal fazendo isso e distante do nível estadual. Gente, muito bem dito. Aliás, na questão da Operação Carbono Oculto, quando houve a Polícia Federal junto com as polícias estaduais e outras, houve vazamento de informação e houve fuga. Então não tem como confiar.
Essa questão que eles estão querendo jogar para os estados, jogar para a Polícia Civil, jogar para a Polícia Militar, é simplesmente para abafar o crime e continuar tudo como está. Então, o povo brasileiro, e por isso você precisa dar o seu certinho, comentário, e eu vou perguntar de novo. Você acha que a PF, responde aqui no comentário, você acha que a PF deve de ser barrada de investigar as organizações criminosas? Ou você acha que deve ser, é prerrogativa dela? Responde aí, ajuda o canal a crescer, o seu comentário ajuda o YouTube, o algoritmo a entender que o conteúdo é relevante e mostra para mais pessoas. Então, gente, o resumo da ópera é esta. O PL, aliás, o Gonê agora já pediu, já está ofertando a denúncia para pedir a condenação de 3 deputados por desvio de verbas parlamentares que não foram explicadas, sendo que um deles é do próprio partido são do PL e, se não me engano, Tarcísio. O prefeito de Sorocaba foi afastado por corrupção do partido do Tarcísio. Então, eles estão simplesmente em pânico. Além disso, o Alexandre de Moraes mandou ter uma investigação permanente no Rio de Janeiro, independente dessa operação, inclusive em cima das polícias para saber o que eles andam fazendo. No outro cenário, nós temos o Flávio Dino na questão das emendas parlamentares. Então, de alguma forma, o cerco está se fechando contra eles. E por isso, esse desespero, mas, quando eles vão para as entrevistas, o discurso é de palanque eleitoral para 2026. Então, o povo não pode se deixar enganar. Esta é a grande verdade. E eu vou lamentar muito se o Rio de Janeiro fizer desse canalha, que já tem um voto pela cassação do mandato dele no TSE, for conduzido ao Senado. Vou ficar muito chateado se o povo do interior de São Paulo, a exemplo, reeleger Tarcísio para governador. Será que o povo não aprende nunca? Esta é a reflexão que eu quero deixar com vocês, e por aqui eu vou terminando o nosso encontro de hoje, desejando a todos um excelente dia, uma excelente noite e uma vida abençoada por Deus, e aqui a voz libertadora. Nós somos vozes libertadoras, e aqui é a verdade, doem quem doer. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Vou botar aqui meu bannerzinho. Tchau.